eu já falei sobre características específicas da matéria, agora eu vou falar de características gerais da matéria. O que eu peço para vocês? Na hora de assistir essa aula, caderno, caneta, papel, vai anotando, vai esquematizando, para quando eu apresentar a aula, vocês ficarem com menos dúvidas, tá bem? Vem comigo. Então, ó, um resumo. Eu falei sobre o átomo, né? Aqui está o átomo é formado aqui, ó, de elétrons que giram ao redor dele, e aqui de prótons e nêutrons, chamando, ó, atenção, o próton está em azul, tem carga elétrica positiva, o nêutron está em cinza, carga elétrica neutra, e o elétron com carga elétrica negativa. A união dos átomos forma as moléculas, a ligação chamada ligação covalente. E as moléculas, elas se ligam, né, chamadas de ligações intermoleculares, e essa ligação entre as moléculas controla o estado. Se tiver mais ligações entre as moléculas, estado sólido. Se não tiver nenhuma ligação, estado gasoso. Beleza. Falei também sobre condutividade. Condutividade é a capacidade de um material de transportar ou carga elétrica ou calor, que aí ele chama de condutividade elétrica ou condutividade térmica. Entendeu? Então, condutividade elétrica é quando deixa passar eletricidade. Então, aqui, ó, eu tenho moléculas, tá? E aqui eu tenho eletricidade, elétrons. Só que ele não consegue passar por entre as moléculas. Só consegue passar, ou seja, o material só é bastante, tem alta condutividade, a condutividade é fácil, se tiver elétrons livres. Se tiver elétrons livres, tá? Deixa eu aqui. Se tiver elétrons livres, a eletricidade corre com facilidade. Exemplo, os metais. Tá? Condutividade térmica. Aqui eu tenho moléculas, só que apesar de elas estarem ligadas e aparentemente paradas, elas têm uma vibração, que é chamada de vibração molecular. Essa vibração molecular é chamada de energia térmica, tá? Ou energia de calor. Então eu tenho aqui um material com baixa condutividade térmica que ela não consegue passar essa vibração que tem as moléculas, elas não passam, tá? Agora, existem moléculas que conseguem passar essa vibração molecular facilmente, ou seja, conseguem passar a energia térmica facilmente. Novamente, os metais também têm alta condutividade térmica, tanto condutividade elétrica quanto condutividade térmica. Beleza. Agora eu vou falar de características gerais da matéria. Primeira, seria a massa. A matéria contém massa, ela tem uma forma, todo objeto, todo corpo tem uma quantidade de matéria. E essa quantidade de matéria é chamada de massa, que nós podemos medir, por exemplo, através de uma balança. Então, quando a gente vai numa balança, que a gente fala se pesar, na verdade, nós vamos medir a nossa massa. Tá certo? Beleza. Extensão é a capacidade da matéria, tá, de ocupar um espaço. Tá? Quando ocupa o espaço, aí tem o nome específico de volume. Essa é a característica da matéria chamada de extensão. Extensão seria tamanho, ou seja, o quanto ela ocupa de espaço. Seguindo, inércia. É extremamente importante entender isso. Vocês vão ver posteriormente em física, chamada como primeira lei de Newton. Aqui eu tenho uma rocha, tá? Se ela está parada e nada agir sobre ela, ela vai continuar parada. E aqui a mesma coisa essa bola. Essa bola ela tem um plano aqui, ela está correndo. Se nada interromper a parada da bola, a tendência é ela não parar, ela continuar. Então, ó, se um corpo ele vai se manter parado ou em movimento, se não houver nenhuma ação sobre ele.
Olha como nós podemos usar isso no dia a dia. Aqui você está dirigindo, tá uma pessoa dirigindo um carro e ninguém está usando o cinto de segurança. Na hora que bate, ou seja, você está andando. Na hora que bate, a tendência é você continuar a andar. É por isso que ocorrem os acidentes quando você não usa cinto de segurança. Então, você está andando, o carro bateu, você vai continuar a andar, e você pode se machucar se você não usar um cinto de segurança. Tá? Então, você vai continuar em movimento. Por exemplo, se você estiver andando de bicicleta e bater numa pedra, a bicicleta ficar, você vai continuar. Tá? Impenetrabilidade significa que um corpo não pode penetrar no outro, porque eles não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, essa aqui é a lei da impenetrabilidade. Compressibilidade é o principal exemplo, é quando a gente pega uma seringa, né, que a gente comprime a seringa, a gente vê que na seringa tem ar lá dentro, quando você aperta, qual é a tendência? As moléculas comprimidas tendem a ficar mais próximas, tá certo? Então, toda a matéria tem um grau de compressibilidade, eu posso comprimir a matéria, certo? Elasticidade. Elasticidade é a capacidade de um corpo sofrer uma deformação. Olha aqui a mola, ó. Eu tenho essa mola, tá certo? Ela foi esticada, ela foi deformada e ela volta para a posição inicial. O nome disso é elasticidade. Outro exemplo de elasticidade, por exemplo, aqui minha orelha, ó. Peguei minha orelha, ó, deformei, soltei, ela volta para a posição inicial. Isso é elasticidade. Peguei minha pele, ó, estiquei a pele, soltei, ela voltou. Isso é elasticidade. Não confundir com flexibilidade, tá? Flexibilidade, ser uma pessoa flexível, tem a ver com as articulações. As pessoas conseguem fazer movimentos mais amplos com as articulações. Então, não confundir elasticidade com flexibilidade. Elasticidade é o corpo sofre uma deformação, tá? E volta para a posição inicial, mais rápido ou mais lento. Flexibilidade não, é a característica da articulação, né? Então, eu posso pegar meu ombro aqui, ó, meu braço, ó, botar aqui atrás. Isso aqui é flexibilidade, tá? Elasticidade é quando eu, por exemplo, pego minha orelha, que mexo nela, que solto, ela deformo, ela volta lá para a posição inicial. Certo? Beleza. Divisibilidade. Quando eu quebro um certo objeto, tá? Vou quebrar ou cortar, os fragmentos têm a mesma característica, tá? Do objeto maior. Então, eu posso ir dividindo, pegar uma pedra e quebrando, dividindo. Um fragmento de uma certa rocha vai ter a mesma característica de uma rocha de 1 tonelada, chamada de divisibilidade. Outra característica é a indestrutibilidade, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um carvão, tá? Esse carvão está queimando e está desaparecendo, né? Nota, ó, aqui está desaparecendo o carvão, mas ele está sumindo e está desaparecendo? Não. Está tendo uma reação química, ele está sendo transformado aqui em gás carbônico. Gás carbônico, o símbolo é CO2. Então, nota, estou pegando carvão, ele não está desaparecendo. Então, a matéria não pode ser destruída, tá, nem criada, ela apenas se transforma em outra. É chamado de indestrutibilidade. A matéria não é destrutível. E, finalmente, a descontinuidade. Eu, por exemplo, olho aqui um muro, aparentemente, esse muro é muito compacto. Mas se eu olhar com um microscópio assim, bem potente, eu vou ver que entre as moléculas que formam ali o tijolo tem espaços, tá? E esse espaço é chamado de descontinuidade. A matéria não é contínua. Ela tem espaços, tá? Que tem uma distância entre as moléculas. Tá bem, gente?
Então, valeu, obrigado.